Eu vou falar, como disse, sobre a toxicodependência, a influência, a obsessão na toxicodependência. E para isso queria-vos mostrar um curto filme, que nos mostra efetivamente como é que os espíritos agem, qual é o processo da obsessão ao nível, neste caso, do álcool, mas funciona basicamente para todos os tipos de vícios. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Sabe, mesma coisa de sempre. Trabalho demais, pouco reconhecimento. Você conseguiu fazer o depósito? O que eu falei? Se não é pra fazer amanhã, eu faço. Você não tá preocupando, não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja. Isso. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Abasteci. Pode E a ficar chave? Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí, ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar
Já tem alguns de nós lá e... eu acho... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele. Vê se você não faz besteira dessa vez. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente ele consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. É, cara, já tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso esse é aí, o Paulo que eu irmão. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. É incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Nossos irmãos ainda estão na frente do bar conversando, mas não tardam a partir. Vou
outro carro e vou comprar uma moto também, para as meninas andar agarradinhas ali, cara. Falando em menina... Não, e aquelas três que estavam naquela mesa do lado? Nossa, nem me fala, cara, o que é aquilo? Digo mais, digo mais. Nossa vida a partir de hoje nunca mais vai ser a mesma, meu amigo, depois dessa balada. Vamos beber todas. Eu digo mais. 2 mulheres pra cada um de nós. Só 2. 2? Não, então peraí, aqui já miou o negócio aqui, eu vou ali buscar mais, então vocês aguentam a mão aí que eu vou ali só buscar mais outra. Não, vamos beber, vou ali buscar mais, aguenta a mão aí. Este é Paulo, filho de nossa amiga Helena e esposo de Fernanda. É honesto, trabalhador, mas infelizmente tem se deixado ser influenciado por inimigos do passado. A bebida facilita o vínculo com esses inimigos do passado ou aproveitadores inéditos. A mudança de vibração tem tornado a sua relação com a esposa cada vez mais distante e fria, afastando da sua tarefa de ser pai. Veja só o quanto Paulo está vinculado ao Otávio. Meu Deus, como pôde chegar a esse ponto? Como pôde? Graças aos vínculos que foram sendo criados durante o uso da bebida. Para piorar, Paulo não ora, não pensa em Deus. E cada vez mais Otávio tem acesso a ele e o afasta da esposa, que poderia ajudá-lo um pouco, apesar das dificuldades que ela também tem. Mas, peraí, todo mundo que bebe arranja um desses? É, Tiago. Cada um tem, na terra ou aqui, as companhias que atraem com seus apelos íntimos. A bebida, como qualquer outra droga, é porta aberta para a obsessão. O uso, mesmo que ocasional, é destruidor. Nossa missão, Tiago, visa resgatar os nossos irmãos, inclusive aqueles que estão obsediando Paulo e seus amigos. Eu partirei agora mesmo para a casa de Fernanda, incentivarei que ela continue em prece. E vocês, meus irmãos, se encaminhem onde está Paulo e preparem o ambiente para o nosso trabalho. Tem certeza de que esses obsessores não podem nos ver, Estevão? Sim. As vibrações muito materiais dos nossos irmãos impedem que registrem a nossa presença. Veja, Tiago, as vibrações de Helena e Fernanda não tardaram a chegar. Vamos. Infelizmente, não sei se nossas amigas chegaram a tempo de evitar a tragédia, mas as forças da prece atingem Paulo desde já. Me ajude no trabalho de passe e magnetização. Precisamos evocar as imagens mentais que o lembrem do carinho que sente pela esposa. Você não percebeu o que está acontecendo, seu verme? Tem alguém ajudando eles. Faz o seguinte, vamos fazer ele lembrar o quanto essa noite pode ser boa. Mulheres, dança, bebida. Vamos, Paulão. Essa noite vai ser maravilhosa, cara. Mulherada, só pra gente. Pensa, vamos dançar muito, vamos beber muito. Vamos, cara, vamos. Ânimo, Paulo. E agora, Estevão, ele escutará quem? Isso será a escolha dele. Dependerá de suas vontades, de seus anseios íntimos. Mas nós podemos aproveitar e vibrar por todos os presentes, inclusive por estes que estão insistindo na obsessão. Todos nós temos alguém que amamos e podemos inspirá-los a lembrar dessas pessoas. Continue em prece, minha querida, nossas vibrações estão chegando. Ei, moçada, chegou. Podemos partir. Bora que o negócio tá todo mundo... Vamos, Paulo! Bora! Entra aí logo, cara. Vamos aí, entra aí. Vamos logo.
Fernanda? Meus amigos, providenciemos que nosso irmão seja levado para tratamento e façamos o melhor pelos que estão no carro. Ai, esse idiota desse Paulo. É Fernanda pra lá, Fernanda pra cá. Deixa o cara, Maurício. Ô, vai mais devagarinho, que eu não quero morrer hoje cala não, a boca, cara. Fernanda. Eu dirijo muito melhor bêbado do que quando eu tô seco. Roleta russa. Vamos fazer roleta russa. Não para não. Não para não. Que tragédia! Helena, ele tá morto. O desligamento já começou, Tiago. Mas nesse caso, apenas equipes especializadas têm condições de ajudar com maior eficácia. Corpo inerte, meu irmão, nem sempre significa libertação da alma. Estevão, eu peço que você inspire os vizinhos para que busquem ajuda. Mas eu não tô entendendo. Ele estava programado para desencarnar hoje? Não, Tiago. A programação de Maurício se estendia por muitos anos, mas a imprevidência, o uso da bebida, a irresponsabilidade de dirigir embriagado levou para este acontecimento lamentável. Mas, Helena, ele vai ficar sem amparo espiritual? De forma alguma. Deus, no seu amor infinito, não desampara ninguém. Mas nós sabemos, somos responsáveis pelos atos que cometemos perante a lei. O problema é que Maurício sempre esteve muito arraigado ao materialismo e, por isso, hoje tem dificuldade pelo seu desprendimento. No momento em que ele tiver condições, ele será amparado. Veja, o auxílio já está chegando. Maurício! 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 Filho, é chegado o momento de repensarmos a sua vida. Precisamos conversar. Eu acho que não precisava dizer muito mais coisas, porque o filme está bastante elucidativo sobre o processo da obsessão
mas eu gostaria de explicar alguns dos excertos que foram retirados dos livros neste filme, para perceberem um bocadinho mais sobre este processo. Então, logo nas primeiras imagens do filme, nós vemos que do livro Sexo e Destino, psicografado por Chico Xavier pelo espírito André Luís, diz-nos o seguinte: o espírito é livre para decidir suficientemente lúcido para raciocinar. Aproveitar a convivência de um mestre ou seguir um malfeitor é deliberação nossa, cujos resultados escolheremos. Então, em qualquer processo na nossa vida, portanto, nós somos livres, temos liberdade de agir. Aquilo que nos distingue dos animais irracionais, para além da inteligência e do raciocínio, é precisamente o livre-arbítrio que essa inteligência nos dá. A liberdade de nós escolhermos o caminho que queremos seguir depois de adquirirmos determinados conhecimentos, porque nós fomos criados simples e ignorantes, mas à medida que vamos tendo contacto com a vida desde o princípio da nossa criação, vamos tendo o conhecimento, vamos aprendendo e a partir daí temos a liberdade de agir e de escolher o caminho que quisermos. Quanto mais conhecermos, mais responsáveis somos. No caso do Paulo, obviamente que ele estava perseguido por inimigos do passado, por obsessores que nos influenciam, como dizia Allan Kardec, como diziam os espíritos Allan Kardec, nós somos mais influenciados que aquilo que pensamos, mas tanto somos influenciados para o bem como para o mal. Quando Sócrates dizia conhece-te a ti próprio, é precisamente nesse sentido, para nós sabermos, efetivamente, conhecendo-nos a nós próprios, distinguir aquilo que é o nosso pensamento, aquilo que é a nossa forma de ser, daquilo que são influências. E, portanto, tendo essa inteligência, essa capacidade de agir, podemos escolher. Eu posso ter um garrafão de 5 litros à minha frente e estou consciente e posso decidir beber ou não beber. A partir do momento em que eu decido beber, independentemente das consequências que venha encontrar por causa disso, das ações que venha a ter inconsciente pela bebida, eu já fui responsável e tomei a decisão de o fazer. Portanto, a culpa não é do obsessor, a culpa é minha, que decidi seguir aquilo que me foi indicado para beber. Portanto, os primeiros responsáveis somos sempre nós. Então, somos nós quem comandamos o corpo, somos nós que decidimos, independentemente dos pensamentos serem nossos ou não. Muitas das vezes nós pedimos ajuda e costumamos dizer que não nos ouvem. Isso é errado, porque muitas das vezes surgem-nos pensamentos bons dos nossos companheiros, dos nossos anjos da guarda, dos nossos protetores, e nós é que não lhes damos ouvidos, porque não estamos habituados a meditar sobre as nossas atitudes, sobre o nosso dia-a-dia. No livro Ação e Reação, diz-nos também André Luís: todos estamos ligados uns aos outros na carne e fora da carne, e achamos-nos livres ou prisioneiros no campo da experiência, segundo as nossas obras, através dos vínculos da nossa vida mental. Isto quer dizer que nós atraímos, como explicavam também os espíritos neste filme, que nós atraímos os espíritos conforme as nossas atitudes, conforme a nossa forma de pensar. Se eu sou viciada no álcool, em qualquer tipo de droga, se de repente desencarnar, quando vou para o outro lado da vida, o vício não está no corpo. Qualquer tipo de vício é tratado facilmente ao nível físico. O tratamento é repentino, inclusivamente na toxicodependência das drogas mais pesadas. O tratamento demora sempre de 48 horas a 72 horas. O corpo físico está liberto de qualquer tipo de vício. O grande problema dos vícios não é propriamente o vício físico, é o psicológico, a psique, que nós dizemos que a psique é o espírito. Portanto, o vício mais difícil de tratar são os nossos vícios espirituais, os nossos vícios morais. Portanto, se eu perder o corpo neste momento, o vício continua comigo, não é? E, portanto, do outro lado da vida, eu vou sentir na mesma essa necessidade. Vou-me aproximar de quem para satisfazer a minha necessidade, que só consigo essa satisfação no plano terreno. Vou-me aproximar de quem tem os mesmos vícios
do que eu. Por isso nós costumamos dizer que não basta o tratamento de desobsessão, não basta afastarmos os espíritos, porque nós podemos nos libertar de uns. Se continuarmos a ter a mesma atitude, a mesma postura na vida, o mesmo vício, foram-se embora uns porque foram esclarecidos, mas vêm outros para satisfazer o seu vício. Não basta, é preciso a mudança interior, é preciso a modificação para nós realmente afastarmos os obsessores. No livro dos Espíritos, as predisposições instintivas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Portanto, acima de tudo, é preciso ter vontade. Não basta nós afastarmos os espíritos que aumentam a nossa necessidade, que aumentam os nossos vícios. É preciso nós mudarmos. É preciso realmente nós interiorizarmos o significado da verdadeira vida e mudarmos e termos vontade disso. Obviamente que o centro espírita, obviamente que o tratamento ajuda, porque nos liberta, de alguma forma, para nós podermos mais facilmente seguirmos em frente com a nossa decisão. Mas não basta, nós somos os principais responsáveis por todo este processo. E como falávamos, o Kardec perguntava aos espíritos se os espíritos influenciam os nossos atos, e eles diziam muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Influem de tal ponto que quase sempre são eles que nos dirigem. Não vamos pensar que agora somos todos tolinhos, não é? Que andamos aqui, que afinal aquilo que pensamos não somos nós, é verdade. Grande parte dos pensamentos que temos, grande parte deles não são nossos, mas, como eu falava há pouco, nós somos inteligentes e temos a capacidade de raciocinar. Conhecendo-nos a nós próprios, vamos ter a capacidade de dizer: isto sou eu faria assim, faz-me bem, o que é que eu lucro com aquilo que estou a pensar em fazer? Vou fazer bem ao outro? Gostaria que me fizessem o mesmo? Não gostaria. E então aí nós vamos decidir conscientemente sobre aquilo que nós queremos ou não fazer. Então este processo começa precisamente na encarnação. Nós somos espírito. Neste momento estamos num corpo físico. Somos seres humanos, ao qual nós estamos ligados através do perispírito, um corpo semimaterial que nos liga ao nosso corpo físico. Este corpo semimaterial, antes da nossa reencarnação, antes da volta ao corpo, tem que ser, vamos supor, se eu agora desencarnar, se eu agora perder o meu corpo, para voltar a tomar conta de um novo corpo, eu vou ter que, uma vez que o meu perispírito tem o tamanho do meu corpo, ele vai ter que se comprimir do tamanho de um corpo semelhante a um recém-nascido. E, portanto, o processo da encarnação principia no momento da fecundação, mas tem um momento preparatório antes, que passa precisamente pela compressão deste perispírito. Então nós, no plano físico, no plano material, temos um corpo, somos espírito, ao qual estamos ligados através do fluido vital ao nosso corpo, através do perispírito. Quando viam na fase final, quando o Maurício desencarnou, quando o Maurício morreu, viam um fiozinho, não é, branco, a que nós chamamos de cordão prateado, que é a primeira ligação efetuada quando o espírito toma conta de um novo corpo. É esse cordão prateado, que é processado num local do nosso corpo físico, que é a glândula pineal no cérebro. E, portanto, é a primeira ligação e é a última a ser quebrada no momento do desencarne. Quando essa ligação é quebrada, dá-se o desencarne. E viam também os obsessores em torno dele a inalarem uma espécie de energia. Essa energia é o fluido vital, aquilo que dá vitalidade ao corpo. Normalmente, quando nós reencarnamos, a quantidade de fluido vital que é utilizada para que o espírito se ligue ao corpo é normalmente na quantidade necessária para o período que nós temos programado na vida terrena. Obviamente que ela pode ser encurtada, como explicavam os espíritos, pela nossa forma de ser, pela nossa irresponsabilidade, pelo hábito dos vícios, pela irresponsabilidade de conduzir estando embriagado. Isso é sempre decisão nossa e o tempo de vida pode ser encurtado
pela nossa irresponsabilidade e não ser exatamente aquilo que nós temos programado, e também pode ser prolongado se nós merecermos pelas atitudes no bem, pela nossa moralização. E, portanto, esse fluido vital que serve de ligação do espírito ao corpo. Então, como eu explicava, nós somos espírito, temos um corpo e ligamos-nos através do perispírito, através das chamadas células perispirituais. A primeira ligação, o cordão prateado, e a partir do momento em que o ovo que se forma após a fecundação se começa a dividir, as ligações do espírito ao corpo são célula a célula. Conforme a divisão celular no plano físico, assim se dá a divisão, portanto, a ligação das células perispirituais às células do corpo físico. São ligações célula a célula, são milhares de ligações ao nosso corpo físico. A primeira, que é o cordão prateado, é precisamente feita na glândula pineal que se situa na epífise. Nós temos no cérebro duas glândulas, a hipófise e a epífise. A epífise é onde se situa a glândula pineal, através da qual se liga o espírito com o perispírito, com o cordão prateado, e a partir daqui comanda todas as funções através do cérebro, em contacto estreito com a hipófise, através do cérebro, todas as funções, todos os pensamentos, todas as reações do nosso corpo físico. Quando viam ali o processo da obsessão, viam quando o Paulo bebia, passava o mesmo cordão, não é? A mesma energia do cérebro dele, do frontal. O obsessor também tem perispírito, certo? Só não tem corpo. Todos os espíritos têm um perispírito. Este perispírito, que é semimaterial, à medida que nós vamos evoluindo, a quantidade da matéria vai sendo cada vez menor e o perispírito torna-se cada vez mais energia e menos matéria. As nossas boas ações retiram as manchas negativas, os nossos erros, que são materiais. Portanto, à medida que nós vamos evoluindo, o perispírito torna-se cada vez mais energia. Por isso é que se diz que Jesus, para vir à Terra, demorou cerca de 1500 anos, porque o seu perispírito era de tal forma etéreo que teve que se adaptar e se ir materializando para se adaptar a um corpo físico na Terra. E mesmo assim não foi suficiente, diz a história, que ele muitas das vezes suava sangue, precisamente por causa deste choque do perispírito, de um espírito tão evoluído, com um corpo de carne tão material como é o nosso. E, portanto, o perispírito é cada vez mais energia à medida que nós vamos evoluindo. E, portanto, esta influência dá-se do obsessor, que não tem corpo, para nós que temos corpo, através do perispírito. Ou seja, ele influencia através da glândula pineal e satisfaz as suas necessidades através do seu perispírito, uma interação entre o nosso perispírito e o perispírito do obsessor. Então, este somos nós, esta aurazinha que vemos significa, portanto, o campo magnético que é criado através da interação do nosso perispírito com o nosso corpo físico, e este é o espírito, e esta ligação, portanto, esta interação entre os dois perispíritos vai produzir, precisamente através da glândula pineal, esta interferência. E é assim que os espíritos satisfazem as suas necessidades. Não só a nível físico, não só a nível dos vícios, mas a todos os níveis. Quem tem o vício da inveja, quem tem o vício do maldizer, quem tem o vício de qualquer tipo de vícios, não só materiais como morais, atrai os espíritos que se afinizam com este tipo de forma de ser. Quando os espíritos diziam, reparem na forma como, na ligação que ele tem com o seu obsessor, que era de tal forma enorme, que ele já não conseguia pensar por si e fazia tudo aquilo que o obsessor lhe dizia. Funciona um pouco assim nos vários tipos de obsessão. Nós temos uma obsessão simples, uma fascinação e uma subjugação. Quanto maior é o grau de obsessão, maior é a interligação entre os perispíritos do espírito e o nosso e nós mesmos. Portanto, funciona assim. Quanto mais nós nos habituarmos no mal, quanto mais nós nos habituarmos no vício, mais atraímos, mais ligados, mais fortes são ligações, mais próximas são as ligações com os nossos obsessores. E, se não tomarmos cuidado, se não
arrepiarmos caminho, podemos efetivamente deixar de ser nós próprios e agirmos conforme aquilo que nos mandam fazer, que era o caso do Paulo. Ele teve ajuda pela prece da esposa, porque também merecia de alguma forma, porque eram, como explicavam também os espíritos, os protetores, era de alguma forma honesto, esforçava-se de alguma maneira, mas os outros não tiveram a mesma ajuda. Portanto, quanto mais materializados formos, quanto mais desprendidos da vida espiritual estivermos, quanto menos hábitos da prece tivermos, mais interferências nós temos e menos ajuda temos. A prece funciona também como uma busca de ajuda. É quase que, se eu não estiver habituada a fazer a prece, no momento em que eu precisar de ajuda espiritual, dificilmente eu me consigo concentrar. É a mesma coisa que eu querer ligar para alguém, se não ligar muitas vezes. A partir do momento em que eu ligo uma série de vezes, no momento em que eu preciso, né, que quero falar com alguém a quem estou habituada a ligar, eu já sei o número de cor e rapidamente, ou já sei a tecla no telemóvel onde ir procurar para chamar esse alguém. Com a prece funciona da mesma maneira. Quanto mais habituado e quanto mais hábito da prece eu estiver, no momento da aflição eu vou ter ajuda, com certeza, através do pensamento. Tenho é que saber analisá-lo, tenho que também ter o hábito da meditação, de meditar ao fim do dia, o que é que eu fiz, fui imprevidente de alguma forma, agi mal de alguma maneira, para a próxima vou fazer diferente. Se eu me habituar a analisar os meus atos todos os dias, no momento em que eu estou a agir impulsivamente, eu vou-me dar conta, espera aí. Não é? Portanto, mas isto tem que ser um hábito diário e é assim que nós temos que proceder todos os dias. Então, qual é que é a terapia? Já temos falado um pouco dela. Seja o que for que peçais, crede que obtereis e concedido será o que pedirdes. Obviamente que nós temos que também saber pedir, nem tudo aquilo que a gente pede é bom para nós. E muitas das vezes podemos nos achar merecedores, mas nem tudo de mal que nos acontece serve propriamente para resgatar os erros do passado. Muitas das vezes serve para nós não encontrarmos pior no futuro, porque Deus quer o nosso bem. E às vezes não conseguimos as coisas porque não vai ser bom para nós. Não quer dizer porque eu fiz mal. Pode não ser bom para nós. Eu costumo contar uma história de um amigo que frequentava o grupo de jovens e que frequentou durante muitos anos e que chegou a fazer parte do grupo de trabalhadores da associação e ele, nessa altura, tinha tido um acidente gravíssimo, tinha platina em tudo quanto era ossos, portanto, ele estava completamente amassado, entre aspas. Os médicos não lhe davam qualquer tipo de solução, ele iria acabar por ficar paralisado e frequentou a associação, foi tratado na associação, fez fluidoterapia na instituição, fazia tudo e mais quase todos os dias ia para a associação, era voluntário em tudo e mais alguma coisa. Uma vez no tratamento fluídico foi-lhe dito que nem tudo aquilo que nos acontece é um resgate do passado. Ele sempre foi um bom vivant, um mulherengo e fez sofrer muita gente. Então aquele acidente serviu para que ele não fizesse mais, para que ele não permanecesse no erro e não viesse a encontrar pior. Acontece que um crente muito fervoroso e sem quê nem para quê, depois de vários tratamentos, ele ficou bom, ao ponto de deixar as muletas, ao ponto de não precisar, ele teria que ser operado e não precisou de operação, ao ponto de fazer culturismo, agora tem um corpinho V, só que nunca mais foi à associação. Viu-se bom e aquele fervor todo deixou de existir. Passado uns anos, voltou a trabalhar, estava de baixa, eles diziam que nunca mais trabalharia na vida, voltou a trabalhar na empresa onde estava na altura. Passado uns anos largos, voltou à associação pior do que aquilo que lá tinha ido. Não tinha propriamente um problema físico, mas tinha um problema obsessivo e de maníaco-depressivo muito pior, que é muito pior os problemas morais do que os problemas físicos. Portanto, não compreendeu a lição, não entendeu bem o significado daquilo que veio aprender na associação. E através da oração com fé, obviamente. O que é a fé? Quando nós dizemos que temos que tudo depende de nós, o centro ajuda, ensina, dá a ferramenta, ensina qual é o caminho. Mas nós é que somos
Nós é que temos que caminhar por nós. Ninguém vai fazer o nosso trabalho. Nós podemos ajudar. Se nós não fizermos o nosso trabalho, não vale a pena, porque não vamos conseguir seguir em frente. Temos que fazer nós próprios. Acreditar que somos capazes. E o acreditar significa aplicar aquilo em que nós acreditamos. Sermos leais àquilo que nós acreditamos. Eu sei que é assim. Então, se eu sei que é assim, por que é que eu faço de forma diferente? Tenho que fazer conforme eu sei que é. Vamos acreditar que conseguimos. Mas nós conseguimos se formos realmente aquilo que Jesus nos vem ensinar. Termos confiança, força para conseguirmos caminhar, e essa força vimos buscá-la na ajuda, no centro espírita, com certeza. Temos calma, paciência, humildade. Nós não podemos deixar de sofrer erros horrendos do passado de um momento para o outro. Não podemos. Temos de ter paciência e calma e levar as coisas com resignação. Se trabalharmos em favor do próximo, muito daquilo que nos faz sofrer não é esquecido, não passa ao sofrimento, nós temos que passar por isso, sim senhora, mas é aliviado, muito do sofrimento é-nos aliviado. Então, aquela fé que transportava montanhas que Jesus falava, não é? Então, quais são as montanhas do nosso caminho? Não é propriamente a Serra da Estrela, não é? As montanhas do nosso caminho é a dor, são as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas imperfeições, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a inveja, o interesse pelas coisas materiais. Se nós sabemos que a vida, que o reino de Deus não é deste mundo, não é? Que o reino de Jesus não é deste mundo, quando formos daqui, as coisas da matéria cá ficam. A matéria é-nos emprestada para nós conseguirmos evoluir e sabemos utilizá-la da melhor forma. Se assim não fazemos, quando partirmos para o outro lado, as coisas materiais cá ficam, não é? O fanatismo, não é? Há muitas pessoas que mesmo, não é sendo espírita, mesmo frequentando um centro espírita, mesmo acreditando naquilo que se diz, muitas das vezes fanatizam as coisas. Eu conheço pessoalmente uma amiga que foi criada na doutrina espírita comigo. De pequeninas, somos espíritas, tivemos os mesmos ensinamentos, frequentámos o grupo de jovens. O pai dela foi dirigente e cofundador da associação. E ela era crente fervorosa. Para ela o aborto era inadmissível. Ela explicava tudo com a lei da causa e efeito, tudo conforme nós aqui falamos. Um dia teve um filho doente, 3 anos no hospital, não conseguiu sair de lá e o filho acabou por desencarnar. A partir desse momento, tudo aquilo que ela falava para os outros, ela pensava desta forma: se a vida do outro lado é melhor do que a daqui, é melhor se nós fizermos por isso, porque pode não ser. Então vale mais não estar aqui. Ela fanatizava as coisas de tal ponto, ou seja, aprendeu e entendeu errado. E a partir daí zangou-se com Deus. Não crê em coisa nenhuma. Deus para ela não existe. Agora voltou a contactar comigo porque quer aprender a acreditar em Deus. Alguma luzinha lá ficou, mas ela quer que lhe expliquem racionalmente porque é que Deus existe. Eu não consigo, porque ela aprendeu o mesmo que eu, portanto não sei como é que nós vamos fazer uma coisa destas. Mas assim, quando nós fanatizamos as coisas, o fanatismo leva-nos a compreender mal. Leva-nos a compreender errado. Então, aquilo que é para os outros deixa de ser para nós. Aquilo que nós achamos lógico nos outros, quando acontece connosco, se nós não tivermos esta fé raciocinada, nós vamos cair, com certeza, porque a fé tem que encarar a razão de frente. Portanto, são as montanhas, precisamente, da imperfeição. E, por fim, o valor da prece. O que é que a prece nos ensina? Viram no filme que a partir do momento que a Fernanda começou a orar, se criou um campo de luz em volta dela. São os pensamentos positivos que criam este campo através, mais uma vez, da interação do nosso perispírito com o nosso corpo físico, um campo magnético de luz, de vibração, e que é captado, com certeza, pela espiritualidade superior,
E é nesse momento que vem a ajuda. Então, a prece não é nada mais, nada menos que uma emanação do pensamento. E este pensamento, que a física quântica já provou, é material, tem movimento, ele é emitido com movimentos ondulatórios, em ondas. Se verificarmos o mar, quando está bravo, as ondas são muito curtinhas e quase umas a seguir às outras. E quando embatem em nós, imprimem-nos uma força que nos repelem para trás. Quando o mar está calmo, as ondas são têm um intervalo mais longo, portanto, são mais calmas e um intervalo mais longo, e quando chega à areia, já vão quase sem força nenhuma. Assim funciona o pensamento. Se eu emitir um pensamento mau, de inveja, de rancor, de ódio em direção a alguém, o receptor sou eu, e esse pensamento, diz a física quântica, tem movimento ondulatório e vai com umas ondas muito curtas e choca a quem é direcionado. Não fazer mal por palavras, por pensamentos e por obras. Os pensamentos fazem mal. E é explicado, não é nada do outro mundo. São estes movimentos, é este movimento brusco que choca a quem se dirige. Se eu emitir um pensamento positivo, de vibração, de oração, ele vai com umas ondas mais espaçadas e leva calmia e tranquilidade. Ainda por cima, vai aditivado com a ajuda da espiritualidade superior. Se eu emitir um pensamento negativo, ele é aditivado também pelos espíritos obsessores, e quando chega a quem eu dirijo o meu pensamento, vai com a minha força e com a força dos obsessores. E, portanto, eu combato também uma vibração negativa através de uma vibração positiva. Então, cria-se um campo de irradiação à nossa volta que nos tranquiliza, que atrai a ajuda e é direcionada a quem precisa dela, que só chega se for do merecimento. Não adianta nada chegar ao centro espírita e pedir ajuda para um filho, para um irmão, para um primo, ou para um amigo que é viciado, e nós estamos aqui a orar por ele e ele está na discoteca ou está em ambientes menos próprios e a consumir. Não vai chegar, não é? Não vai chegar. E, portanto, se for do merecimento, com certeza que sim, com certeza que chegará. E esta mudança de vibração, viram também ali a espiritualidade superior a induzir lembranças de quem ama, lembranças boas. O relacionamento deles não estava bom, ele amava e não a queria perder, como merecia, por ser um homem minimamente esforçado. Esses pensamentos, ele soube atender a esses pensamentos contrários ao mal que iria fazer a seguir. E, portanto, o amor falou mais alto e ele seguiu. Não me quer preocupar, não se quer divorciar, não se quer separar, continua a querer o amor da mulher, e seguiu esses pensamentos que lhe foram induzidos. Portanto, um mau pensamento combate-se sempre com um pensamento positivo. Esta troca de vibrações e de energia com a espiritualidade superior. Então, o poder do pensamento, não é? Como veem, o poder do pensamento é enorme. Eu trago-vos uma experiência que foi feita numa fonte de água do Japão, e foram uns físicos. Há um documentário chamado Quem Sou Eu, se não me engano é assim, que é um documentário feito por 13 investigadores na área da física quântica. E eles falam neste documentário desta experiência que foi feita no Japão. Eles recolheram várias amostras de água da mesma fonte, na mesma quantidade, e submeteram-nas a vários tipos de pensamentos e de vibrações. Uns em pensamentos de bênçãos, de oração, outros em pensamentos de amor, outros em pensamentos de ódio, de rancor, e músicas mais pesadas e menos pesadas. Então observaram-na a molécula, a estrutura da molécula de água, que forma uma espécie de um cristal, e foram observá-la depois deste período de experiência. Portanto, a primeira figura é a água normal. Portanto, a água tem uma estrutura cristalina, que é mais ou menos aquela que vem ali do vosso lado esquerdo, e depois de a submeterem a pensamentos de oração, ela tomou aquela forma. Uma estrutura mais cristalizada. Pensamentos de agradecimento, esta estrutura.
Pensamentos de amor e de gratidão, cada vez mais brilhante, cada vez mais cristalino. Pensamentos de odeio-te e vou-te matar, a molécula está completamente destruída. Então eles chegaram a esta conclusão. Se nós conseguimos fazer isto, há uma amostrazinha de água, nós que somos constituídos, na grande maioria, por água, o que é que o nosso pensamento não fará a nós próprios? A medicina diz, e a farmacologia diz, que cerca de 30% do efeito dos medicamentos deve-se à nossa aceitação, à nossa forma de ser, o que eles chamam o placebo. 30%. É muito. Não é? Portanto, o que é que nós somos capazes de fazer com o nosso corpo, pelo nosso pensamento, pela nossa forma de ser, porque atraímos também coisas boas ou más, conforme pensarmos. Então, Joana de Ângeles diz, acende o sol do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar e jamais triunfarão trevas no teu lar, na tua família e no teu coração. O hábito da oração atrai a proteção, não só para nós, como também para o nosso lar, se nós tivermos por hábito o culto do Evangelho no lar. E a terapia espírita, o passe magnético, que ajuda a harmonizar o nosso campo vibratório, a desobsessão, que não é para nós, era para orientarmos quem nos está a influenciar, não é? Para nós, a desobsessão, o trabalho mediúnico, não é para nós, é para os espíritos. O trabalho para nós é o aprendizado nas palestras, naquilo que a doutrina ensina, nos estudos. Isso é para nós, porque nos dá as ferramentas para nós sermos diferentes. O trabalho mediúnico é para os espíritos. A educação moral, através do aprendizado, o amor, terapia, ou aprendermos a amar, que é para isso que cá estamos, e, fundamentalmente, depois de aprendermos isto tudo, a modificação interior. Então, só é dependente do álcool ou outras substâncias tóxicas. Se é dependente, procure o tratamento médico, grupos de apoio e tratamento espiritual na casa espírita. Obviamente que o problema físico, a dependência física, tem que ser tratada com quem de direito, que são aqueles que tratam as coisas físicas, das doenças do corpo físico. A dependência moral, a dependência espiritual é tratada, ou pelo menos é-nos dada as ferramentas para que nós próprios as consigamos tratar através do tratamento na casa espírita. Então, Jesus, efetivamente, deixou-nos um manancial imenso através das suas lições, dos seus ensinamentos. E como ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus nos abençoe. Espero não ter ultrapassado muito o tempo. Eu sou filha de quem fala muito, pois é uma chatice. Olha, obrigado por maturarem, não é? Aqui um bocadito.